Bem-vindos a mais um Café com Automação. Hoje, com mais um convidado, palestrante para o nosso seminário do dia 27 de julho, que vai iniciar às 19 horas. É o André Lins de Albuquerque, da empresa Pentagro. André, bem-vindo. Gostaria inicialmente que você se apresentasse e falasse um pouco da sua formação acadêmica. Bom dia, Lasmar. Ok, prazer estar participando, tá bom? Rapaz, então, minha formação acadêmica vai desde o técnico, lá atrás, na década de 90, técnico do Senai, até o doutorado na área de mecatrônica e simulação de processos. Essa última carreira acadêmica que eu segui foi em 2007, onde eu me formei ali, tive o título de doutor, e a partir daí, ou até antes disso, né, eu comecei a empreender. Acho que aí é um outro caminho, né, que fui para a área de empreendedorismo, a consolidação, construção, né, fundação da Pentagro, propriamente dito. Ótimo. E o que te levou a partir para o para essa atividade, criar essa empresa, gerar negócios da forma como vocês estão fazendo? Quando eu segui a carreira acadêmica, Lasmar, eu tinha intuito de fazer a carreira acadêmica, de fato, no início, né? Só que no percurso, eu me vislumbrei para outras oportunidades, né? Eu acho que eu tinha muita ansiedade, para esse mundo, naquele momento. Então, eu queria ver a roda girar, de fato, transformar o conhecimento científico em inovação e produto, na ponta, né? Então, acho que foi essa ânsia, essa necessidade até, que me fez mudar o caminho, né? Mudar a trajetória da carreira acadêmica para o mundo do empreendedorismo. Isso na década foi em 2006, 2007, onde não se falava ainda o termo empreendedorismo, né? Uhum. Tá. E quando você partiu para essa área, você focou algum segmento industrial específico? Isso. O foco foi suco energético. Ah, legal. Foi uma decisão estratégica mesmo. Uhum. Eu estou aqui em São Carlos, né? Certo. Praticamente uma spin-off da USP, São Carlos. E meu sócio também, né? Mas na área de computação. Ok. O outro fundador, o Cláudio. E aí a gente buscou oportunidades, né? No início de 2005, começamos a busca de oportunidades. A gente foi cair no CTC. Certo. E no CTC nos foi... Isso foi foi daí em que que época, surgiu. mais ou menos, André? 2005, 2006 foi o início das tratativas com o CTC. Foi que a gente descobriu os principais dores do setor, né? Em uma das áreas, a parte industrial, e o que poderia ser feito, o que eles tentaram fazer, quais foram essas necessidades de trabalho em conjunto. Foram essas discussões e que a gente começou a ter contato com as oportunidades, né, possíveis no setor sucroenergético nessa época. E focando mais a indústria e agrícola também, ou o foco é só indústria? O foco foi indústria, né? Ainda é o foco indústria, okay, que é a indústria de transformação, né, do setor. Ah, perfeito. Quando vocês iniciaram a empresa, vocês já tinham um produto desenhado ou alguma coisa pronta para vocês entregarem para o mercado? Não, Lasmar. A gente construiu a empresa para construir o produto, né? Então, na verdade, de 2006 até 2010, eu considero que a gente não era uma empresa, a gente era um laboratório de extensão da USP que a gente estava construindo o produto, né? E de fato, né? Então a gente, tanto essa relação com o CTC foi para isso, né? Construir o produto de tecnologia, para que hoje se chama Gêmeo Digital, que era na verdade uma plataforma de modelagem e simulação de processos. Na época, quem mexe com modelagem, que vem da engenharia química, engenharia de processos, eu vou falar
no mercado de AspenTech, então na área de produtos químicos, né, refinaria, tudo é largamente utilizado. Agora, para o setor agro, não existia nenhuma plataforma nem próxima disso, né? Existia, na verdade, as planilhas, né, de balanço de massa, energia, que é muito usado. Mas não existia uma plataforma profissional que você pudesse construir realmente um gêmeo digital ali dentro. Então, o objetivo de 2006, no final, que a gente montou a empresa final de 2006, até final de 2010, a gente ficou focado na construção desse produto de tecnologia, que é o gêmeo digital. A gente começou a operar como empresa a partir de 2011. Foi aí que é o marco que eu considero. A empresa virou 2011, que a gente tinha produto, começou a exercer a função de muito. Certo. Em 2011 já se falava em indústria 4.0? Nada. Não se falava em indústria 4.0. Vocês mal sabiam que isso seria um dos pilares aí da indústria 4.0. Na verdade, a gente tinha conceitualmente traçado esse caminho, né? Certo, a gente sabe. Nesse período, a gente tinha 2 produtos de tecnologia sendo desenvolvidos, Alasmar. Um era o gêmeo digital e um era o controle avançado. Certo. Tinha outro nome, chamava COAD. E a gente, em algum momento, a gente separou do COAD, do sistema de controle avançado, e focou no gêmeo digital, porque a gente sabia que o caminho era esse. Uhum. Né? Então, assim, a gente sabia onde a gente queria chegar. Obviamente que naquela época, o caminho, assim, conceitual, você sabe, essa é a direção, né? Mas o caminho ainda é nebuloso, mas conceitualmente sabia que o correto era primeiro fazer o gêmeo digital para depois ir construindo os outros portfólios, né? Então, foi uma coisa realmente pensada mesmo. Mas é que os termos vão surgindo ao longo do tempo, né? Os jargões de negócios, tecnologia. Tá. E ao longo dessa sua experiência, né, na implantação de sistemas, quais foram as maiores dificuldades que vocês encontraram? Rapaz, foram diversas, né? Desde realmente consolidar... Eu acho que é interessante passar essa experiência, né? Assim... Porque, assim, eu particularmente tenho muita preocupação com o modismo, né, da indústria 4.0, né? E até a gente já conhece algumas experiências que não deram certo, até porque a estratégia de implantação do negócio não tinha uma base sólida, né? Não estava correta. Você poderia citar, assim, quais foram as principais, mais para servir como aprendizado, né? Quais foram as principais dificuldades que vocês encontraram? Então, por que a gente seguiu para a linha do gêmeo digital? Porque a gente sempre pensou, sempre teve com a gente o modelo, esse conceito de começar o edifício pela base, né? Pilares estruturantes para depois ir subindo o edifício, né? Então, a gente sempre entendeu que o gêmeo digital é a base, é dali que você constrói o edifício ali, né? E também a parte da estrutura toda que você precisa montar. Então, não dá para você colocar o último andar do edifício se você não tem nem a base sustentada ali. Vai cair esse edifício. Então, esse é o ponto principal, né? É uma coisa conjunta, é uma construção. Quando eu digo falar indústria 4.0, não é um fim, é uma jornada, né? Então, você tem que construir isso aí, né? Um projeto estruturante para você entrar no jogo da indústria 4.0. Então, eu vejo diversas iniciativas sendo frustradas por imediatismo e querer encurtar caminho, entendeu? Vamos fazer algo, né, das galáxias ali, sem antes nem ter a confiabilidade mínima necessária para você, do instrumento que você está medindo, por exemplo, do atuador, ou da base que você precisa para sustentar algo mais, um pouquinho mais sofisticado. Ou até das lógicas de controle, né, que nem sempre dão as respostas esperadas, né? Comento isso porque, com base na nossa experiência também, né, que a gente tem encontrado aí algumas eficiências, inclusive de estratégias de controle, né, mal elaboradas, que poderiam ser elaboradas de forma diferente, com mais inteligência, e que possa dar respostas aos sistemas que estão hierarquicamente acima do chão de fábrica, né? É o conjunto, né? A base,
que vai abaixo da lógica, que vai sustentar a lógica de controle. Certo. E a partir daí a lógica de controle, o ajuste fino, o tuning, né, dos seus controles, da estratégia, e a partir daí construindo coisas, pensando em automação, né? Ok. Pensando em automação. Essa é a base, assim, peca-se muito pela base. Tem casos de sucesso diversos também, né? Mas você pediu para eu destacar algumas coisas das dificuldades que surgem ali. Então, quando você vai querer colocar o pé nessa iniciativa, eu acho que tem que fazer um projeto para isso. Um plano, né? Ou, sabe, até um plano diretor plano diretor para isso. Para ter os passos subsequentes aí Vamos dar um passo maior que a perna, porque se você dá um passo maior que a perna, você vai tropeçar. Exato. E é isso, estruturar um projeto, isso serve para qualquer coisa na vida, né, Lasman? Não diferente aqui, né? Acontece a parte de marketing começa a entrar muito fortemente, né? Os famosos ganhos fáceis, né? Exato. E aí as pessoas criam esse desejo de antecipar alguma coisa que ainda não está pronto. Então, você tem que, quando você vai fazer isso, faz de maneira profissional, estruturada para a coisa avançar. Perfeito. André, o sistema de vocês, ele toma decisões também e interage com o sistema de controle do chão de fábrica? Sim. Ele funciona como se fosse você vai fazer uma viagem, você vai de um destino, você tem uma origem e tem um destino. Você tem a matéria-prima ali que você está chegando na sua usina, e você tem um destino que você tem um plano para cumprir, uma quantidade de produto para fazer, um mix específico, uma performance desejada, né? Então, você tem açúcar para fazer, etanol, numa condição que te dá o máximo rentabilidade do negócio. Mesma coisa que o GPS, você tem a origem e tem um destino. Ele traça a rota e você vai percorrendo a rota. Esse percorrer a rota como você está dirigindo, você bota lá o seu celular, o seu sistema de navegação à vista e vai seguindo aquela trajetória, porque aquela é melhor, uma trajetória mais econômica, que vai você chegar no destino com menos tempo, menos risco possível. Se isso pode ser feito como uma navegação de veículo mesmo, você dirige e vai, ou por sistemas buscando autonomia, né? Sistemas autônomos. O carro, não existe carro autônomo ainda, pelo menos no nosso país, assim, de uma forma que você possa cravar, né? Carro autônomo. E da mesma forma, usina, né? Então, a planta autônoma, a usina autônoma é um sonho, né? É o objetivo, mas tem como eu te falei, tem que percorrer um caminho aí em termos de tecnologia. Então, o que a gente faz é tornar áreas autônomas, né? Então, aí acontece a combinação de tecnologias que te fala assim, aquela área está autônoma. Como um veículo, o sistema de frenagem do veículo é autônomo, basicamente, assim, alguns, né? Eles freiam sozinhos, ou o sistema de frenagem tem uma certa automatização ali. Tem. A parte de amortecimento do veículo também, né? Sistema de segurança, tem várias partes veiculares que têm um certo autonomismo e inteligência. Mas o todo ainda estão se formando para tornar o veículo autônomo. Assim, eu gosto de fazer muita essa analogia com o veículo, que é fácil de enxergar. A usina é a mesma coisa, né? Tornar projetos de áreas autônomas para depois convergir para uma planta autônoma num futuro um pouco mais distante. Esse é o objetivo. Então, todo esse portfólio aí a gente tem. E que tipo de informação a gente consegue tirar de um sistema como esse, né? Porque eu imagino que você está integrando a área de TA, TI, né? Os ERPs, os PINs aí das usinas, né? Onde se obtém informação de qualidade de matéria-prima, origem, tempo de corte, essas informações todas, e que eu considero também são importantes para tomar as decisões dentro da fábrica, né? Esse sistema, ele interage com todas essas áreas? Sim, todas as áreas. Então, ele conecta, integra e estrutura isso no formato de indicadores. Ok.
Então, as melhores, então, aí acontece, porque integrar, conectar e integrar é prescindível, importante. Você tem, obviamente, você tem que passar por isso, integrar as redes, né, os dados de redes diferentes, como você falou, rede de automação, rede de TI, pegar esses dados e integrar aqui, né, numa base, um banco de dados. É possível também definir KPIs nesse sistema. Mas tão importante quanto, numa segunda fase, é você estruturar isso em formato de indicadores, né? E existe uma forma correta de se fazer isso, né? Para você ter essa visão top-down, um nível de granularidade progressiva, você ter uma visão dos indicadores estratégicos, táticos e os operacionais, chegando até no nível da rotina. Você vê aquele indicador lá, por exemplo, um pH, um nível de Donelli, ou seja, o parâmetro que for que você precisa lá embaixo olhar no operacional, você vê que está com uma baixa aderência, dá para você ver, inclusive, a tratativa que está sendo feita para aquele parâmetro que está fora, que está com uma aderência baixa. Do desvio. Essa visão top-down que é importante, estruturada, né, para você ter essa plenitude. Inclusive, conectando vários grupos, né, como a gente está, como a Bioserv, a São Martinho, aí eles têm essa visão já estruturada também de todas as unidades, né? Integrada, você ter essa visão top-down integrada, né? Usinas ranqueadas e com essa estruturação pronta. É que a gente fala, a gente conecta também a gestão da rotina com a gestão do desempenho, né? As duas coisas juntas. Perfeito. André, eu vou abusar do seu conhecimento para você falar um pouco para a gente quais são os passos principais para iniciar os investimentos aí, que a gente sabe que a indústria 4.0 não tem volta, né? Mas de que forma você poderia colaborar com a gente com informações, orientando para os passos corretos aí para iniciar essa jornada? Olha assim, o que a gente costuma fazer, a gente defende isso como correto. Por exemplo, a gente tem alguns grupos que nos procuram, falam assim, olha, eu quero fazer um sistema autônomo aqui na minha destilaria, na minha evaporação, na minha cogeração e tudo mais. Não, ok, esse é o fim, né? Como é para fazer essa estruturação? Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente tem que analisar a área, assim, qual que é o mínimo necessário para se fazer algo desse tipo. Então, assim, para ter performance nisso, você tem que ter esses instrumentos nesses pontos, né? Porque não é ter um instrumento no ponto errado. Também não adianta ter o instrumento se você não tem um acompanhamento da vida dele ao longo do tempo, né? Uma calibração, um programa de confiabilidade dessa base que você colocou. Quer dizer, a manutenção deve estar integrada aí também. Então, algo a mais que vocês têm que fazer. Primeiro, colocar o projeto correto e ter uma estrutura para sustentar isso, né? Porque de partida você pode até partir correto, tá ali, mas que sustenta ao longo do tempo, a gente não tem essa garantia, aí vai falhar em algum momento. Você tem que construir uma estrutura em uma equipe, né? Uma parte assim, de confiabilidade da automação. Isso é importantíssimo. Não é o cara do dia a dia, né? Não é um cara que vai ficar lá fazendo calibrações, é um cara que vai sustentar isso, ou a equipe que vai sustentar isso. É importante ter isso. Porque sem isso, é difícil você sustentar coisas assim. Então, você tem que buscar e construir essa estrutura. Como você tem a estrutura de manutenção, você tem que ter uma estrutura. Algumas usinas estão amadurecendo bastante em cima disso. Também tem uma estrutura de manutenção de performance, né? Tem que ter uma estrutura de manutenção de performance ou de confiabilidade, que eu gosto de falar, para sustentar isso, né? Para olhar isso em termos de projeto, em termos de operação e projeto. Mas também tem a equipe do dia a dia que vai estar lá fazendo as correções necessárias para na operação mesmo, no dia a dia, tá? Mergulhado. Tem que ter equipe não tão mergulhada, mas olhando o macro, as coisas acontecendo e sustentando os projetos. Eu acho importante isso. E aí, a partir daí, pode ser concomitante, né? Não precisa ser, mas a partir daí, você pensando em termos de caminho, né, de tempo, você se estrutura projetos desse tipo. Aí tem diversos, né? Aí tem projetos de base, como você está falando, né? Quer dizer, colocar um instrumento correto para o ponto correto, para a necessidade correta, sustentado por um projeto de automação que
teoricamente já existe ou precisa ser aperfeiçoado, né? E aí, na base de sequenciamento, você tem o historiador, né? Você tem que coletar esses dados e medir performance, performance das malhas, né? De tudo mais. Você tem que ter essa base histórica para você ter um historiador importante. Aí você tem que seguir vários caminhos, digitalizar processos, né? Questão da rotina importantíssima, questão do desempenho importantíssimo. Aí a partir daí você ter controle avançado e, por fim, RTO. Perfeito. A experiência que a gente tem, né, dentro de usina, estou aí há mais de 30 anos, né, dentro de usina, e eu acho que tem muitas etapas do processo ainda, eu gosto muito de usar esse termo, né, que depende da arte, né, depende do operador, tá certo? Então, algumas etapas da operação para a produção, principalmente da produção de açúcar, né, tem algumas coisas que a gente tem que transformar ainda arte em ciência, né? Quer dizer, trazer para dentro dos sistemas de controle, para as plataformas de chão de fábrica, ainda a gente tem que tirar alguma coisa da mão do operador. Depende muito da experiência dele. Estou falando muito mais, assim, mais especificamente da área de produção de açúcar, né? Então, quer dizer, eu acho que a gente tem, para a implantação da indústria 4.0, a gente tem que evoluir um pouco mais ainda no chão de fábrica, né? Não que isso impeça a iniciativa de se fazer investimentos nessa área, porque não dá mais para esperar, senão o setor é engolido aí pela falta de tecnologia, né? Principalmente um setor que produz commodities, né? Que as margens são pequenas e os ganhos estão justamente aí na eficiência da planta, né? Quanto tempo você considera razoável, né, para a implantação de um sistema como esse? Olha só, Lasmar, para percorrer a jornada toda, eu acho bem razoável 3 anos. Porém, uma equipe preparada para isso, né? Um projeto estruturado, um plano diretor bem construído. Tá, quando você fala de equipe, você está falando de que tipo de profissional, de que tipo de especialidade? Então, o que eu estou dizendo equipe é que tem um gestor aí no meio, um gerente de projeto, certo. que vai ser o guardião disso, né? E envolvendo as equipes das usinas, principalmente as equipes de automação, de engenharia de processos, de operação, né? De qualidade. Então, é um projeto multidisciplinar, mas tem que ter um guardião e tem que ter um bom sponsor, né? Aquele que vai sustentar isso no projeto ao longo do tempo, né? Não vai, a primeira iniciativa, mudar os planos. Então, tem que ter um sponsor, tem que ter essa visão e tem que ter essa jornada construída. E os ganhos maiores, eles ficam no meio do caminho, não ficam na partida, né? Então, Exato. vou fazer um projeto, quero ver o ROI daquele projeto. É importante pensar sim, né? Porque você vai investir, você tem que entender o seu retorno, mas você tem que pensar nisso num período de 3 anos. Perfeito. A visão de médio e longo prazo. Perfeito. André, agora para conclusões, o que você diria para a gente e qual é a sua expectativa aí com relação ao nosso seminário da semana que vem? Mas a minha expectativa é sempre otimista, né? Perspectivas diferentes, pessoas diferentes. O setor está pulsante, né? É um setor que está animado, está com uma margem positiva. O agronegócio como um todo está pulsante. Nunca se criou tanto agritech aí no setor, nunca se falou tanto de tecnologia, de inovação, de empreendedorismo como hoje, né? E tem diversas iniciativas em diversos grupos, todos assim, todos, não digo, mas boa parte dos grupos tem iniciativas, tem projetos em crescimento para evoluir em indústria 4.0. A gente é a prova disso, né? A gente tem uma demanda muito grande, a gente tem crescimento, faz 6 semestres ininterruptos de crescimento acima de 50%. E tem uma demanda muito grande por isso, né? Por esse tipo de inovação.
porque já se comprovou que esse é o caminho para sustentar o negócio a longo prazo, né? Como você mesmo disse na sua fala agora há pouco. Então, assim, eu acho que tem tudo para ser um evento interessante, que vai agregar com diversas visões diferentes, né, de quem está na ponta, na operação, de quem está sustentando isso, oferecendo, provendo tecnologia e tudo mais, para poder construir esse conhecimento juntos aí, tá bom? Perfeito. Agradeço muito o seu tempo, em nome do ISA, do Café com Automação, e contamos contigo aí na semana que vem, na terça-feira, dia 27, a partir das 19 horas. Obrigado, Estaremos André. aí. Obrigado. Um bom dia. Um abraço. Bom dia, tchau, tchau.